Fala, gente! Tudo bem? Boa noite a todos, a todas que mais uma vez estão aqui no nosso canal para acompanhar mais um debate sobre as questões do Brasil, sobre as questões das cidades brasileiras. Como sempre, eu tenho feito às quintas-feiras, tenho trazido aqui especialistas em diferentes temas para que a gente possa discutir aí a realidade do Brasil, para que a gente possa trazer informação de qualidade e pensar um pouco o Brasil, pensar um pouco as nossas cidades. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui um grande companheiro, um amigo acima de tudo, um professor e um militante, um ativista em defesa do Brasil, um ativista que defende a qualidade de vida para a sociedade brasileira, um ativista que defende um projeto nacional de desenvolvimento. Eu tenho a satisfação hoje de receber aqui o meu amigo, professor Gustavo Castanhon, que é professor de filosofia da Universidade de Juiz de Fora e é um grande ativista, defensor de um projeto nacional de desenvolvimento Brasil afora. Gustavo, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Tenho certeza que o nosso papo vai ser maravilhoso. Só vou passar a bola para você dar um oi e depois eu vou pedir para a galera ficar aqui, que a gente tem uma palavra especial aqui para começar, antes de começar o meu debate com o Gustavo. Dá um oi aí, Gustavo. Prazer estar aqui com meu amigo Everton, que eu espero ver num lugar muito especial no ano que vem. Legal. Gente, a gente não pode falar de Projeto Nacional de Desenvolvimento e como que a gente pode construir o Projeto Nacional de Desenvolvimento nas cidades brasileiras sem escutar aquele que vem defendendo de norte a sul do Brasil, nas pequenas e nas grandes cidades, quase que diariamente, um Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, eu vou colocar agora para a gente assistir um pouquinho. Para mim, um intérprete do trabalhismo brasileiro, para mim, a maior liderança política do nosso país nesse momento, que está revolucionando a forma de fazer política, né, se aproximando da sociedade e falando sobre aquilo que as pessoas verdadeiramente querem saber, porque são as coisas que mais lhes incomodam. Então, eu quero trazer aqui para falar um pouquinho, rapidamente, nosso líder, Ciro Gomes. Eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Complexo do Alemão, que tenho que sair de madrugada para pegar um ônibus ou pegar o trem para ir trabalhar, gasto 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ninguém me paga esse expediente e eu estou com medo. Então, gente, eu estou aqui com meu querido amigo Gustavo Castanhon, professor de filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje, uma das grandes vozes do trabalhismo brasileiro e também uma das grandes vozes em defesa do PND, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que vem sendo defendido pelo nosso querido companheiro, espero eu, futuro presidente da República, o companheiro Ciro Gomes. Gustavo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. E vamos começar esse papo aqui. Como é que tem sido a vida em meio ao isolamento social e à pandemia? Pensando muito como construir o PND nas cidades brasileiras? A vida no isolamento social, a gente tem que... na verdade, eu acho que dificilmente as coisas vão voltar a ser como eram, porque o pessoal vai descobrir que pode fazer a maioria das pessoas, a maioria das profissões, trabalhar muito mais em casa do que tendo que ir para o local de trabalho. Isso, inclusive, eu acho que realmente a transmissão, né, do trabalho, o máximo que for possível, para as próprias residências, nesse aspecto vai melhorar um pouco a vida nas cidades, porque
pode vir a diminuir o trânsito, né? Arrefecer a pressão sobre os transportes públicos. Eu acho que deveria... Uma coisa que a gente não estava pensando, esperava acontecer naturalmente pelos próximos 20 anos, a gente, de repente, se viu obrigado a fazer, né? Professores que nunca deram aula online dando aula, pessoas que nunca fizeram reunião online fazendo reunião online, pessoas que transferiram fazer home office em casa, que é um pouco enlouquecedor quando as aulas estão suspensas, né? As crianças ficam em casa o tempo todo dando atenção, não entendem porque você está ali, mas não está disponível. Está dando algum retorno aí um pouquinho. Não, eu baixei aqui, Gustavo. Opa. E aí... Era o computador aqui. Acho que isso é uma coisa a se pensar para o futuro, né? Incentivar formas de diminuir o trabalho presencial, aumentar o trabalho realmente em casa, quando as aulas estiverem normalizadas, isso vai aumentar a produtividade das pessoas, diminuir problemas de transporte, por exemplo, despesas, né, desnecessárias. Agora, sobre as cidades, eu sempre quis fazer esse papo que a gente vai fazer aqui hoje, já faz um tempo que eu queria, porque assim, eu pensava como fazer das eleições municipais também uma etapa didática para o nosso povo, e nesse processo que a gente está tentando mudar a forma, pelo menos em alguns aspectos, fazer política no Brasil, como você falou, discutindo projeto, discutindo ideia, né? E como fazer esse conceito tão complicado de projeto nacional de desenvolvimento, principalmente, né? Para quem não tem tempo de ler, não tem tempo de livre, nem espaço mental, emocional, né? Depois de 14 horas, 16 horas de trabalho, em vez de ver uma novela e se meter com todos os problemas da nossa vida política, é muito difícil uma pessoa ter essa disposição, né? E aí é uma grande oportunidade, as eleições municipais, para a gente fazer essa pedagogia do projeto nacional de uma maneira que a gente vai conversar aqui hoje, eu acho. Não, com certeza a gente vai conversar aqui sobre o PND, né, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, e vamos conversar aqui sobre os desafios das cidades brasileiras, né? Eu sou morador de uma grande cidade brasileira, do Rio de Janeiro, a segunda economia do país, mas nós sabemos que muitos dos desafios que as cidades enfrentam, eles são desafios similares, né, em escalas diferentes, mas que são desafios que são recorrentes aí para as diferentes cidades. Eu quero começar, Gustavo, já colocando aqui o dedo na ferida, como diriam alguns companheiros, e eu fiz aí um certo dever de casa. Eu pedi aí também para o pessoal aí das redes sociais, para eles poderem colaborar um pouquinho aqui com a gente, enviando algumas perguntas. Então, eu separei algumas perguntas dessas que eu achei interessantes, e eu queria começar logo aqui com uma dessas perguntas, que é a seguinte: é possível chamar, nesse momento, o PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento, é possível simplesmente fazer a alteração numa das letrinhas, tirar o N e colocar um M, e adaptar imediatamente para um projeto municipal de desenvolvimento? Ou cada cidade brasileira ela tem que perceber algumas das suas potencialidades e singularidades para a gente poder fazer essa adaptação de forma plena? O PMD, o Projeto Municipal de Desenvolvimento, ele é possível ser transportado lá desse projeto nacional? Como fazer esse rebatimento, Gustavo? Começar logo aqui com uma pergunta enrolada. Sim, claro. Não, no sentido de ter um projeto único para todas as cidades brasileiras, é claro que não, né? Mas eu acho que a lógica do PND deve ser transportada assim para um PMD, né? E, na verdade, as nossas cidades,
Eu acho o seguinte, o grande problema de se transportar a lógica do PND para os municípios é que os municípios não têm os instrumentos de promoção de desenvolvimento que o Estado brasileiro tem, que a União tem, né? Então, decisões sobre política de desenvolvimento no município ficam muito prejudicadas e limitadas às potencialidades naturais que ele tem, alguns incentivos fiscais mínimos, né, para atrair, eventualmente, uma empresa, mas também vai ser atraída muito pela característica logística da cidade, posicionamento dela, pelo tipo de população que tem, se tem mão de obra ali qualificada para aquele tipo de atividade, etc. Então, é muito difícil, nesse aspecto, eu acho, as cidades promoverem seu próprio desenvolvimento da forma. A União pode, só para começar, a União não pode imprimir moeda, a cidade não imprime moeda. Cidade, quando o pessoal fala mal da lei de responsabilidade fiscal na esquerda, eu quero deixar claro o seguinte: eu sou contra a lei de responsabilidade fiscal. Por mim, eu alterava a lei de responsabilidade fiscal. Para a União, estados e municípios não, porque eles não têm poder de emissão de moeda, eles não podem resolver, não pode voltar a ser a bandalheira que era realmente nos anos 80. Então, assim, nem banco o município tem, né? Nem um banco próprio o município tem. Então, ele fica muito limitado nos instrumentos para promover o desenvolvimento diretamente. Mas ele pode promover indiretamente e pode tomar suas decisões e pressionar a União para executar esse projeto regional, né? Então, um município grande, com capacidade política, eleitorado grande, né? um prefeito capaz politicamente, ele pode fazer a União fazer a sua parte no planejamento de desenvolvimento que o município já fez. Eu acho que os municípios deviam fazer esse planejamento de desenvolvimento, eles precisavam pensar o que eles querem ser. Está faltando utopia, Everton. Não tem mais utopia para as cidades, entendeu? Uma cidade como o Rio sem utopia é uma coisa triste, sabe por quê? Porque, você sabe, eu sou carioca, nasci na Cruz Vermelha, na Lapa, ok? Eu sou carioca da gema ali. Eu vivi no Rio até 5 anos atrás, mesmo trabalhando aqui. Então, eu amo profundamente mesmo minha cidade. Sinto muita falta agora que eu não estou morando mais no Rio, muita mesmo. Apesar de todo o caos que o Rio se tornou, o Rio é uma cidade que tem uma alma própria, né? Digo, tem cidades que desenvolveram uma forma de vida própria, que não tem lugar nenhum, uma cultura própria, e o Rio é uma dessas cidades. Então, uma cidade como o Rio, ele não pode deixar de ter projeto de desenvolvimento. Eu vou falar uma coisa que o pessoal do PDT, eu vou ser apedrejado no PDT. Eu falava isso na nossa época, quando eu entrei lá atrás, né? Antes de sair, porque eu tenho que pagar esse pecado aí que eu saí por um bom tempo. Eu falava lá, o pessoal me batia, queria me matar. Mas a verdade é a seguinte: a última vez que o Rio teve um projeto municipal de desenvolvimento, que era estadual, no caso, que era em Guanabara, foi com o Lacerda. E o que o Lacerda fez com essa cidade permitiu o seu funcionamento adequado por uns 30 anos depois dele. Se você pensa, ele planejou 3 linhas básicas de transporte que só terminaram de ser executadas para as Olimpíadas, né? Que era a Transolímpica, a linha amarela o César executou, a linha vermelha o Brizola executou. O Brizola fez a linha vermelha, mas o planejamento estratégico vinha desde lá do Terra, né? Vamos ser sinceros. O Brizola duplicou a capacidade do Guandu. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Né? Falar o Lacerda botou água no Rio, não. O Rio estaria sem água se não fosse São as obras que o Brizola fez, estruturantes, no segundo mandato, que não apareceram tanto quanto as do primeiro, e o pessoal fala que o segundo mandato foi ruim. O segundo mandato foram 500 CIEPs. Né? Mas, assim, o planejamento da cidade do Rio de Janeiro ainda era aquele do Lacerda. E o César Maia executou o do Lacerda, impressionante. Não é que ele fez o dele. Né? E eu acho, Everton, que está na hora de a gente criar um novo
projeto municipal de desenvolvimento, uma nova utopia para a cidade, pensar o que a gente quer ser daqui a 30 anos, porque o Rio pode ser a melhor cidade do mundo mesmo, isso não é ufanismo. Pode falar esse Juiz de Fora e tal, isso é demagogia. Não, o Rio não. O Rio pode ser, desculpe aí, Juiz Forense, tal, pode me processar se quiser, mas o Rio pode ser a melhor cidade do mundo. É uma cidade absurdamente linda, apesar de anos de destruição, né, do seu patrimônio natural e cultural. Então, eu acho que você poderia fazer um grande trabalho pelo Rio de Janeiro, puxando e oferecendo, inclusive, uma proposta de plano municipal de desenvolvimento já. Se prefeito não apresenta, se apresenta. Se a Marta quiser apresentar, se apresenta junto com ela. Desenvolver um novo plano. E isso tem nos municípios, muitos municípios, tem que se chama plano diretor, que hoje, no entanto, não é mais plano diretor, é sugestão diretora, porque é uma miserável, o nego vende, muda gabarito, muda prioridade por qualquer trocado, né, na Câmara Municipal, e a cidade vai se desordenando. Sim. Né? Não, só fazendo um adendo aí na tua fala, Gustavo, eu concordo aí plenamente com o que você coloca. Nós precisamos de um projeto municipal de desenvolvimento, né? A gente precisa retomar essa utopia. Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro ele perdeu uma das suas principais características, que é o sorriso na face do carioca, né? Esse último período da gestão municipal ele é completamente desastroso. Ele trouxe muitos retrocessos para a cidade do Rio de Janeiro, nas mais diferentes áreas. E aí a gente pode transcorrer perfeitamente mobilidade, segurança, meio ambiente, saúde. Onde você coloca a lupa, tem problema e tem retrocesso na cidade hoje. Então, você falou muito bem a questão do plano diretor. O ano que vem é o último ano para a gente fazer a renovação do plano diretor, né? E, infelizmente, a cidade do Rio de Janeiro hoje ela comporta uma representação na Câmara de Vereadores que deixa muito a desejar do ponto de vista da qualificação das políticas que emergem daquela casa do povo, casa de leis, né? Então, eu tenho falado muito isso. Eu fiz umas pesquisas. O custo de um vereador na cidade do Rio de Janeiro, Gustavo, chega a 6 milhões por ano. Nós somos a segunda Câmara Municipal mais cara do país. E o que eu vejo aqui não são vereadores, né, não são parlamentares discutindo efetivamente um projeto para a nossa cidade, né, discutindo o orçamento da nossa cidade, discutindo uma utopia para a nossa cidade. Eu vejo vereador aqui no Rio de Janeiro da esquerda, vereador badalado, né, vereador cool. Eu vejo o cara fazendo lei, criando o Dia Municipal do Samurai. Não me parece que a sociedade votou no vereador para ele criar o Dia do Samurai, custando 6 milhões por ano. Tem um outro, também de esquerda, também no partido, né, de uma esquerda pós-moderna, que está preocupado. O PT dos anos 80, que reviveu. Exatamente. Tem um outro cara que está preocupado, nada contra, não vou fazer nem juízo de valor dessa questão ideológica dele, mas ele está preocupado em fazer homenagem ao Kim Jong-un, lá o líder da Coreia do Norte. Só que o Rio de Janeiro, quando a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente vê problema de todos os níveis. E aí, ao invés do cara estar mergulhando nos problemas da nossa cidade, né, tá pensando numa perspectiva de como transpor um projeto nacional, né, inserindo o Rio de Janeiro, que é uma cidade global, inclusive, como a gente faz isso? Não, o cara está pensando em homenagear o Kim Jong-un. Tem outro que está fazendo... fez um projeto de lei, aliás, extrapolando a competência da Câmara. Isso é algo que me irrita profundamente, porque os vereadores do Rio de Janeiro eles gostam de fazer lei que não serve para nada, sabendo que ela tem vício de constitucionalidade. Mas eles fazem, né, para enganar a população. E aí ele criou uma determinada região da cidade, Marechal Hermes, tem lá um empreendimento culinário muito gostoso e tal, e aí eles criaram o Dia da Batata Frita, desse bairro da cidade, né, com patrimônio material da cidade do Rio de Janeiro. E aí, assim, eu sei que ele faz isso, o cara faz isso para ganhar o voto ali
do empreendedor que tem uma iniciativa maravilhosa, tem a batata frita deliciosa. Mas o que o vereador deveria estar fazendo é trazer o setor produtivo para discutir, trazer a prefeitura para discutir, por exemplo, uma política para incubar a pequena empresa, né? Como construir um diálogo dentro da cidade para você garantir um ambiente de negócios mais propício para o desenvolvimento do pequeno, do micronegócio, né? Então, é isso que eu acredito que a Câmara de Vereadores, além de fiscalizar com lupa o orçamento público, deveria estar fazendo. Mas aqui a gente padece de uma péssima qualidade. Talvez, nos últimos anos, a Câmara de Vereadores do Rio, ela tem sido, acho que, a pior Câmara que eu vi em muitos anos que acompanham a política carioca. Então, a gente tem que devolver esse sentimento de alegria para o carioca. Aí, Gustavo, eu queria emendar já aqui também numa outra questão que você falou, a dificuldade das cidades por não disporem de alguns mecanismos, conseguirem construir o seu projeto próprio. E aí tem uma questão que sempre quando eu penso na perspectiva da cidade promover um projeto de desenvolvimento local, me vem logo à cabeça que é a questão orçamentária. Com esse orçamento, na forma que tem hoje, concentrado na grande maioria, na sua maior parcela, na mão da União, e com as competências distribuídas para fazer política pública direta na ponta para os municípios, tem como a gente pensar num projeto de desenvolvimento local? Como é que a gente pode pensar, através do PND, na desconcentração orçamentária, entregando para os municípios mais recursos para poderem implementar as políticas na ponta? Isso é uma grande pergunta, cara, que é a pergunta de quem não é demagogo, né? Porque Sim. Se você fosse demagogo, você estaria, logo de saída, você está me perguntando, pô, beleza, vamos discutir projeto, mas vamos executar como, né? Você podia ir para a TV, simplesmente, vou lutar por isso, isso, isso e isso, mas você sabe que não tem dinheiro, vai lutar e, né, o negócio vai ficar por isso mesmo. No entanto, eu devo lembrar que, eventualmente, se você não for candidato a prefeito, mas se eventualmente você for candidato a vereador, isso não vai ser problema seu, exatamente, diretamente, né? É problema do prefeito. Mas, volto a dizer, você não é um demagogo. Então, se você vai lutar para fazer alguma coisa no plano diretor, você vai querer tem os meios para fazer isso. E eu acho o seguinte, cara, você está certíssimo. A gente precisa descentralizar. A cidade tinha que encontrar meios de diminuir seus custos, mas esse negócio de diminuir custo é muito limitado. O grande problema acho que do engessamento das cidades do Estado foram essas previdências próprias, né? Previdência municipal, previdência. Agora, isso ferrou, porque é direito adquirido. Se a gente não é um partido revolucionário, o PDT não é um partido revolucionário, não prega a ruptura institucional, você não tem como resolver o problema dos direitos adquiridos, né? Tem que resolver para frente, a gente tem que desarmar essa bomba para frente, etc. Então, no momento, eu só vejo dois caminhos, cara. Tem que trabalhar para a reforma tributária que o Ciro propõe. Aumentar, isso, né, está previsto na reforma dele, aumentar a fatia que cabe aos municípios, dar liberdade aos municípios plena com alguns tributos que ele tem acesso, né? E, cara, e aí eu digo o seguinte, o prefeito que quiser fazer, ele não pode contar, ele vai ter caminho, ou seja, parcerias com o governo federal, aumentar esse repasse de imposto para o município. Empréstimo, são 4, então. Mas, por último, aumento de imposto. E aí eu vou dizer o seguinte, cara, eu acho... Isso é uma proposta ruim para se fazer em época de campanha, e se você não for candidato a prefeito, eu não recomendo você fazer essa proposta. Mas o prefeito que vier aí, se ele quiser fazer alguma coisa, se não quiser ser um administrador de escolas e hospitais sem recursos, né? Como foi o Crivella, aliás, até um elogio chamar ele de administrador, né? Ele não administrou nada.
É Nem reunião verdade. ele faz, ele não gosta de reunião, ele prega 15 minutos e vai embora. Pelo menos os auxiliares dele dizem isso, eu não vou aqui citar nomes. Então, fala mal do Eduardo Paes, tem uma fala mal da prefeitura anterior, que Do foi uma anterior, grande... né? Eu quero deixar claro aqui, eu sempre falei em público, eu acho que o Eduardo Paes foi um grande prefeito, a gente deve enfrentar ele nessa disputa eleitoral. Agora temos uma candidata excelente, que é a Marta Rocha. Uma pré-candidata. Pré-candidata, ainda vai disputar a convenção. Uma pré-candidata excelente. Aí sim nós vamos adjetivar. Excelente. Mas se eventualmente ela vier a ser candidata, se eventualmente ela vier a ser eleita, eu acho que tem que pensar num plano de IPTU progressivo. Legal. Né? Para levantar, melhorar a condição de caixa da prefeitura. Segurar o que der, claro, em matéria de custo. Se puder diminuir os custos da Assembleia, é uma questão moralizante, por exemplo, da Câmara, né? Mas isso não vai liberar. A gente não pode ser demagogo com o povo como esses caras da direita são. Dizer que isso é um valor muito alto para manter uma Câmara, mas é muito baixo no orçamento da cidade. Você diminuir não vai resolver os problemas da cidade. Mas, para você ter moral para aumentar imposto, você tem que, né, também dar exemplo de diminuir despesa. Então, eu acho que tem esses 4 caminhos aí, cara. A gente tem que pegar um pouco mais da União, cobrar um pouco mais dos ricos, que nesse país isso é o paraíso dos ricos, isso aqui. Sim. Em matéria de imposto, e enxugar o que dá para ser enxugado, o que não é investimento. A prefeitura tem que voltar a investir, cara. Mas também não pode voltar a investir que nem o César Maia fez, por exemplo, parte da prefeitura dele, quebrando calçada para construir outra. Eu cansei de ver no Rio, começou com Marcelo, vamos ser sinceros, Marcelo, César e Conde quebrando calçada para fazer outra, né? Mais bonita. Não foi o caso do Eduardo Paes. O Eduardo fez obras estruturantes na cidade. Pô, ele fez muita coisa, muito dinheiro do governo federal, não vamos ser... Né? Foi as Olimpíadas, muito governo estadual, federal, tudo junto, mas fez muita coisa. Ele concluiu praticamente, é por isso que eu estava falando, aquele plano diretor do Lacerda, cara. Ainda era do Lacerda, mas fez novas coisas. Ele pensou a cidade, né? Eu acho que de todos os prefeitos que vieram, enquanto o César executou coisas, mas o César, vão também ser honestos com o César. O César, ele revitalizou o Instituto Pereira Passos, começou na gestão dele, voltou a pedir projetos globais para a cidade, fez palavrão aqui, um bom programa de reflorestamento. O César recuperou muitas encostas degradadas no Rio de Janeiro. E tem muita coisa boa da gestão do César, tanto que ele se reelegeu várias vezes, né? O programa de reflorestamento, na verdade, ele começa ainda no governo do PDT, quando o Marcelo Alencar era do PDT, na prefeitura. Sim. É um projeto... E aí, Gustavo, só me permite uma coisa. E acho que você tocou no negócio, e aí eu lembrei desse detalhe. E acho que nessa perspectiva de construir uma cidade, é muito importante também a gente deixar de lado as vaidades e dar continuidade nos projetos estruturantes que são importantes para a cidade. Então, por exemplo, você falou da questão do reflorestamento. Esse projeto, que é o Mutirão do Reflorestamento, ele começa lá atrás no governo Marcelo Alencar. Então, hoje, já se passaram aí mais de 30 anos e esse projeto ele continua e ele foi essencial para você retomar, principalmente as áreas de encostas, né, para a vegetação ali, para o replantio da vegetação. Isso é muito importante do ponto de vista ambiental, né, que é um passivo que nós temos hoje. Né, o Brasil hoje começa, inclusive, a deixar de receber recursos internacionais por conta de uma política míope, uma política nociva, uma política tacanha do governo federal, que tem um ministro irresponsável e criminoso, né, que chama a atenção das pessoas numa reunião governamental, para que as pessoas percebam que a gente está no meio de uma pandemia
e esse momento é um momento oportuno para passar, segundo ele, uma boiada, flexibilizando a legislação ambiental. E o Rio de Janeiro tem um passivo ambiental ainda muito grande, que tem a ver com a questão da infraestrutura. E aí essa também é uma questão que eu acho que a gente poderia conectar o PND com a questão da cidade do Rio de Janeiro, especificamente do Rio. Porque, por exemplo, quando a gente fala da questão ambiental, a gente sabe que o discurso ambiental chega no Brasil a partir do final dos anos 70, trazido ali por grupos que tinham ido para o exílio, né, porque lutaram contra a ditadura civil-militar, e eles tomam contato com essas agendas na Europa e eles trazem essas agendas para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro. Qual Sirquis, caso claro. Exatamente, Sirquis, Gabeira, toda essa rapaziada. Mas, para mim, qual é o grande erro, o grande equívoco nessa construção? Em que pese eu sempre parabenizar pelo vanguardismo deles de perceberem que a questão ambiental já era importante lá atrás. Mas eles trazem uma pauta e não conseguem interpretar a pauta ambiental que eles trazem para a realidade brasileira. E aí as questões ambientais que eles discutem, elas não atravessam o túnel, elas não conseguem sair da Zona Sul carioca. Né? Então, por exemplo, eu lembro de uma cena muito famosa, não lembro se foi a campanha do Gabeira ou se foi do Sirquis para prefeito da cidade, que é o abraço à Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um dos grandes símbolos da cidade do Rio de Janeiro. Mas esse discurso não sensibiliza o povão. E, por exemplo, a gente podia fazer um grande plano de saneamento, né, que atingiria diretamente o povão, né, porque a gente até hoje, inclusive foi votado agora o marco regulatório do saneamento, nós temos um problema da não universalização da água e da coleta de esgoto. Né? Ou uma outra questão, por exemplo, a questão da ocupação desordenada das encostas. Muitas vezes esse discurso ele é dito dentro de um parâmetro ambiental e no livro do Ciro ressalta isso. E, aliás, está aqui, gente. Deixa eu pegar aqui. Eu deixei ele separado aqui, Gustavo. Aqui eu tenho um monte de livro aqui sobre cidade, mas eu deixei esse livro aqui. Quem quiser conhecer melhor um pouco do que o Ciro e o PND estão pensando, falando, vamos adquirir esse livro. Hoje é um dos livros mais vendidos na internet brasileira. Eu tenho a versão a versão online e tem e-book. É o primeiro, é o número 1. Eu tenho o e-book e tenho também aqui a versão impressa. Então, no livro aqui ele fala sobre a questão, a perspectiva do tratamento da questão ambiental. E aí, por exemplo, muito se falava da questão da ocupação irregular das encostas, mas sempre numa lógica da ordem pública, que é legal. Só que ninguém pensou na ocupação irregular da encosta na lógica da ordem humana, né? Da preservação como elemento também de preservação da vida das pessoas. Então, o discurso ambiental aí casava com a questão da humanidade. Olha, não se pode ocupar encosta porque as pessoas com qualquer chuva vão desbarrancar, vão cair lá de cima. Então, eu acho que faltou um pouco de sensibilidade para esse discurso ambiental brasileiro, que chega nos anos 80, ali no final de 70, ele veio muito como um discurso muito técnico, né? Mas ele faltou ali uma certa capacidade de maior sensibilidade para atingir as grandes parcelas, as grandes maiorias da sociedade que continuam aí inferiorizadas. Então, assim, poxa, se a gente tem tanta necessidade de infraestrutura, por que não lançar a mão nesse momento da construção de infraestruturas, Gustavo, que impactem na questão ambiental, já que a gente vive um mundo que está sob uma emergência climática, a gente começa a discutir a nova normalidade pós-pandemia e a gente tem a necessidade de construir empregos decentes e empregos verdes. Você acha que essa infraestrutura, ela pode casar um projeto nacional com o desenvolvimento das cidades num diálogo sustentável, já pensando num projeto nacional de desenvolvimento sustentável, como eu venho repetindo muito nas redes, espero que o meu companheiro Ciro Gomes qualquer hora escute e acrescente um S no PND aí. É possível isso? Ou eu estou aqui viajando muito? Não. Você fala de uma coisa fundamental. Assim. Você sabe que tocar na questão da ocupação das encostas no Rio de Janeiro é um caso, você mesmo falou, é delicado, porque
historicamente, tirando o caso de alguns ricaços que ocuparam irregularmente encostas e construíram mansões, né? Poucos que tem na zona sul do Rio, por exemplo, você vê algumas Picotou aí, Gustavo. Picotou. Irregulares, etc. As encostas no Rio de Janeiro foram ocupadas pelas classes. As encostas no Rio de Janeiro, estão me ouvindo? Agora foi. Elas foram historicamente ocupadas pelas classes mais desfavorecidas, que não tinham política de habitação, né? Enfim. E aí, o nosso partido, as favelas eram vistas como um grande problema, né? Claro que tinha aquela coisa da classe média, olha só que feio, uma favela verde tão bonito, agora tem uma favela, que feio. Mas não é só isso. Isso também é uma coisa de estigmatizar. Era um problema, porque numa favela é difícil você fazer chegar o saneamento básico, a coleta de lixo, você dá infraestrutura urbana, né, para ela. E aí, para o nosso partido... Mas eu também acho aquilo que Darcy falava, né? Favela não é problema, é solução. Realmente é a solução que as classes populares encontraram para o problema de moradia. Elas próprias solucionaram seu problema do jeito que dava, né? Aqui no governo Brizola, primeiro governo Brizola, a gente ganhou muito desonestamente pela direita a fama de ter favelizado o Rio, que foi o contrário. O Brizola, inclusive na gestão do Vivaldo, né, de secretário de Justiça, ele fez um programa muito legal, que cada família um lote. Ele criou favelas organizadas. Não tinha dinheiro, mas pegou, deu o lote, o cara tinha o lote, né, tinha a posse do lote, e criava um planejamento urbano ali, mais ou menos, para a favela, né, não deixava ela crescer desordenadamente, separar por lote, e nego entrava e construía. Foi assim, a Gardenia Azul surgiu assim, né? Oi? Você sabia, Gustavo, que antes do governo Brizola, isso é uma questão que você toca que acho que é importante sempre a gente fazer o esclarecimento. Antes do governo Brizola, a ocupação irregular, as favelas, elas, por exemplo, nos morros, elas não existiam para o Estado brasileiro. Não existiam fotos. Os primeiros levantamentos fotométricos, eu assistia no outro dia uma palestra de uma arquiteta do IAB aqui do Rio, uma grande companheira, Tainá de Paula. Se estiver nos assistindo, um beijão para ela. E ela falou muito sobre a questão do desenvolvimento urbano e falou do governo Brizola. Então, por exemplo, as favelas que já existiam nas encostas, antes do governo dele, você não tinha ali levantamento fotométrico, você não sabia o que existia de arruamento, era completamente... Você tinha nos mapas um borrão, né? Então, o Brizola, ele para garantir dignidade para as pessoas que viviam ali, né, ele construiu, entre outros projetos, como você disse, cada família um lote. Essas favelas elas passaram a ter visibilidade do poder público para ver se ela aumentava, se ela recuava, né? Você trouxe ali a questão da água, porque a gente sabe que também existia uma política, que era a política da bica d'água, né? O chaguismo era o campeão de fazer política fechando a bica d'água das pessoas, impedindo que as pessoas tivessem acesso à água, né? Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção é que as primeiras escolas noturnas de nível médio, né, elas, criadas pelo Estado, foram criadas na Zona Sul. E aí mas por que na Zona Sul? Porque na Zona Sul você tinha ali os moradores que estavam... você tinha favelas na Zona Sul porque as pessoas estavam mais perto dos seus postos de trabalho. E elas não tinham acesso à educação. Então, porque lá não tinham escolas. E aí o Brizola cria o turno noturno, cria o turno da noite, para poder garantir que essas pessoas pudessem, depois da sua jornada de trabalho, terem acesso à educação, né? Garantindo que elas tivessem ali uma possibilidade de emancipação social. E uma outra coisa que eu também sempre falo para as pessoas esquecem, Gustavo, que o Brizola governou esse Estado especialmente na década de 80.
né? Isso. A década de 80 é a década perdida da história da economia brasileira e latino-americana, né? A década de 80 ela era uma década de hiperinflação, de crise fiscal do Estado brasileiro, incapacidade de promoção de políticas públicas e criação de grandes bolsões de miséria. Isso não é produto do governo Leonel Brizola. O Brizola governou num determinado período histórico e ele foi impactado no seu governo por essas circunstâncias da economia, né? Assim como no governo da década de 90, segundo o governo dele, já estava no auge o quê? Um processo de abertura comercial brasileira que impactou fortemente a cena econômica nacional. Você teve uma explosão do desemprego pelas políticas modernizantes do governo Collor, né? Então você teve uma explosão de desemprego e o Brizola novamente assumiu o pepino no meio de uma grande crise, né, da implementação ali daquilo que depois ficou sendo conhecido como o neoliberalismo, que começa ainda nos Estados Unidos e na Inglaterra com Reagan e com a Thatcher. Então as pessoas às vezes falam do Brizola, mas elas são incapazes de perceber o cenário econômico dos governos Brizola. E pode continuar, desculpa ter te cortado, mas eu acho que isso é uma pontuação que a gente sempre tem que trazer, cara. Eu queria fazer uma... É que eu sou meio Forrest Gump, né? Gosto de contar história. Que isso é muito importante, que isso é a lenda que mais pegou contra o Brizola. Isso é de uma injustiça absurda, porque, além disso aí que você falou, cara, década de 80, tem a crise da dívida, o Brasil entra em uma depressão que foi muito parecida com a dos anos Dilma, né? Foi quase o mesmo índice de queda ali no meio do governo Figueiredo, 80, 81, 82, exatamente quando assume o Brizola. Então, ali de 80 a 84 foi terrível, foi um período muito ruim da vida brasileira. Aliás, 80 o Brasil cresceu muito, foi 81, o auge da crise, 81, 82, 83, 84. Bem, o fim do governo Figueiredo, né? Isso precipitou, inclusive, o fim do regime militar. Que se o Brasil tivesse bem, acho difícil que o Maluf não tivesse entrado, né? O Andreasa, por exemplo, que disputou aquele colégio eleitoral lá. Bem, e aí, cara, teve outra coisa impactando, Everton, que o pessoal não se lembra, foi a maior seca da história do Nordeste. Verdade. Foi uma seca brutal que gerou uma leva absurda de migração para Rio São Paulo. Desceu muita gente para Rio São Paulo. Rio das Pedras é uma favela que surgiu naqueles anos. Eu morava aqui, cara, eu vim morar aqui em 78, no Anil, né, em Jacarepaguá. E o limite do Anil é a favela do Rio das Pedras. Eu estava no limite oposto do Anil e lá no outro limite está a favela do Rio das Pedras. Eu vi isso acontecer desde o início. Foram levas e levas e levas de imigrantes nordestinos naqueles anos, Brizola. O Brizola, o Gardenia Azul, a mesma coisa. A Gardenia Azul começou nessa época, na mesma região geográfica, né? Então, e o Brizola paga a conta disso, dizer que o Brizola favelizou o Rio de Janeiro. Porque as favelas no Rio têm uma característica diferente das favelas paulistas. Elas são verticais, elas vão para as encostas. A maioria. Porque Gardenia e Rio das Pedras, não. E em São Paulo aconteceu a mesma coisa. Foi tudo exatamente igual, só que as favelas de São Paulo são horizontais. O paulista não vê, fica na região dentro das marginais, ali ou nos jardins, no Pinheiros e tal. Acho que ele não sabe o que é uma favela. E aqui no Rio, você sabe. Você é isso aí. A favela e o asfalto aqui, elas estão colados um do lado do outro, né? Porque o Rio de Janeiro, pela característica geográfica, né? Nós somos uma cidade que é quase um milagre da engenharia, porque a gente é uma cidade espremida entre a montanha e o mar, né? Com um monte de áreas de alagado, pantanosas, e a gente construiu uma cidade como o Rio de Janeiro, né? Obviamente, isso vai também ter seus custos, seus problemas, né, cara? Mas é importante sempre a gente fazer essa caracterização histórica. Senão a gente fica discutindo as coisas soltas e a gente não tem a dimensão do nexo causal que veio produzindo a realidade que a gente tem hoje, né? E aí, Gustavo, já que a gente está falando de favela, e você citou muito bem que a favela não é problema, a favela é solução. Aliás, a economia das favelas hoje ela é estudada por muitos teóricos, inclusive, e ela é de uma potência gigantesca.
Eu assisti essa semana o Ciro fazendo um bate-papo com a Marta, e num determinado momento, por exemplo, ele falava da questão do desemprego. E ele dizia o seguinte: olha, Marta, qualquer prefeito que esteja bem intencionado, ele, por exemplo, pode lançar a mão de compras governamentais para insumos básicos das prefeituras e pegar esses moradores da periferia, da favela, que estiverem desempregados, né, produzir ali uma ação política social de organização desses trabalhadores, né, criar cooperativas de trabalho, e com coisas muito simples. Ele cita, recorrente, né, ele cita sempre a água sanitária. E ele diz: poxa, você não tem ideia qual é a facilidade de produção disso e como isso pode impactar e gerar uma cadeia de criação de empregos na cidade, né? E aí, de novo, né, uma outra questão que eu acho que a gente também tem que pensar do ponto de vista das cidades, e o Ciro também toca, mas eu sinceramente, eu acho que talvez a gente pudesse pensar um pouco mais isso. O Ciro fala ali da criação, por exemplo, de um sistema único de segurança pública, né? Isso, inclusive, foi uma proposta que me chegou pela internet, mas eu já conhecia esse debate, eu ajudei um pouquinho, mas eu ajudei na construção do programa de segurança dele ali, que tinha ali à frente o nosso querido Guaraci, mas o Guaraci reuniu um grupo aí com outros estudiosos sobre o tema. Eu também, é um tema que eu me debruço, e ajudei um pouquinho. Então eu conheci um pouco o que o Ciro falava sobre a questão da segurança. A segurança, ela também impacta muito, Gustavo, na expulsão das empresas hoje no Rio de Janeiro. Eu tenho um dado do Sindicato dos Auditores da Receita Estadual do Rio de Janeiro, que cerca de 9,7 mil lojas fecharam no Rio de Janeiro por conta da violência, né? E os empresários que não fecharam, eles gastam hoje cerca de R$1 bilhão com segurança pública, né? Com segurança pública não, com segurança, né? Seja ela pública ou privada. Esse sistema único que o Ciro defende, você acha que ele podia ajudar na questão do Rio de Janeiro, de impactar e ajudar a construir uma redução de violência na cidade do Rio de Janeiro e até em outras cidades do Brasil? E essa redução, ela podia ajudar a manter os empregos, a estimular a economia local? Cara, eu não tenho a menor dúvida. O sistema tem que ser único, e isso vai melhorar. Mas isso não é, pela Constituição, atribuição da prefeitura, né? Então, a verdade é que a segurança, eu acho que é a maior demanda do Rio de Janeiro, continua a ser, e é muito difícil os prefeitos fazerem campanha em relação a isso, porque eles têm pouco a ajudar no que diz respeito à segurança, na minha opinião. Posso estar errado. Eu não sou especialista da área, você é um profissional da área, mas, assim, você me conhece, a gente já conversou sobre isso. Eu tenho vários problemas com alguns discursos da esquerda, né? E o principal deles é o discurso que eles fazem em relação à polícia. Eu acho uma verdadeira abominação, porque o policial na sociedade, eles têm toda a razão de sentir assim. Na verdade, eu acho que é o trabalhador mais explorado na sociedade. É a bucha de canhão que a sociedade pega para conter o seu fracasso brutal em gerar renda, em organizar uma sociedade minimamente justa, em que as pessoas tenham oportunidade. Quem tem que limpar essa cagada, né, tudo que dá errado na sociedade, é o policial lá na ponta. E o policial, o bolsonarismo, na minha opinião, é fruto disso. O policial, ele sabe disso, ele se sentiu assim, usado, desconsiderado, humilhado pela sociedade. Um trabalhador que não é considerado trabalhador, isso vem tudo de um ranço marxista, né, na minha opinião. Os marxistas estão tudo puto comigo, então eu vou chutar o pau da barraca. Isso vem tudo um ranço marxista. Como se nos países socialistas, Gustavo, não existisse polícia, né? Claro, é lógico. Mas é que eles veem a polícia no país... É o falseamento, é o verdadeiro falseamento do discurso de segurança pública, né? Sim, aliás, claro. Tem um encontro perfeito, cara. Tem um encontro perfeito nesse tema entre a direita e a esquerda. A direita, de um lado, ela defende a manutenção de um modelo que não vem entregando segurança pública, né, que não vem dando certo nos últimos muitos anos, né, e defende cada vez mais demagogia
penal, né? Como se, num passe de mágica, distribuir arma para a população, aumentar a pena, se isso fosse resolver a violência. A gente hoje já é o terceiro país do mundo que mais encarcera, né? E eu não vejo reduzir violência por conta disso, né? Distribuir arma, então, eu nem... É um tema que, para mim, quem acredita que distribuir arma vai reduzir violência, realmente tem que voltar aos livros, estudar um pouco mais, porque é acreditar no conto da carochinha. Mas a esquerda, como você muito bem colocou, ela também vive do fetiche na segurança pública, né? Para ela, toda a insegurança pública é problema social, né? Não me parece que o cara que barbariza uma criança, né, viola a criança na sua dignidade, na sua sexualidade, que ele tenha problemas sociais. Não me parece que político, ladrão, corrupto, seja político, ladrão e corrupto, porque tem problema na conta bancária, né? Então, assim, a esquerda ela tem que parar de ficar repetindo essa bobagem que o problema da insegurança ela é só fruto das questões sociais. Também é das questões sociais. Obviamente, sabemos que uma parcela significativa é fruto também das questões sociais. Mas não existe sociedade democrática no mundo que não tenha polícia. E nós temos que enxergar os policiais como trabalhadores da segurança, garantir seus direitos e também cobrar deles seus deveres. Obviamente que ninguém vai aceitar e defender abuso de qualquer forma do aparelho policial. O morador da favela, gente, e eu posso dizer isso porque eu nasci em uma, ele não quer trocar a violência do cara que ele conhece pela violência do cara que ele não conhece, né? Ele se sente violado nos seus direitos pelo traficante, que o oprime, é totalitário, o barbariza, mas ele não quer trocar essa violência por um cara que está vindo de fora que ele não conhece, né? Então, o que ele quer é ter dignidade no seu dia a dia. Então, a esquerda ela precisa parar de repetir besteira e mergulhar numa perspectiva realista de segurança pública para ver se a gente tem capacidade de apresentar um projeto de segurança pública realista para o nosso país. Porque, de novo, o caso do Rio de Janeiro ele é muito singular. Hoje, Gustavo, nós temos 82% da cidade do Rio de Janeiro dominada por organizações criminosas, seja o tráfico de drogas ou seja a milícia. Em algumas áreas, o tráfico associado à milícia. E agora, aperfeiçoando o mecanismo de mais-valia deles, né? Entrando no ramo imobiliário, fazendo exploração de combustíveis, exploração de transporte. Ou seja, o Rio de Janeiro está se tornando uma cidade mais do que partida. Nós estamos nos tornando uma cidade sitiada. E aí, quando o Ciro propõe o Sistema Único de Segurança, eu bebo nessa ideia, né? Que é uma ideia que, de certa forma, a gente sabe que o crime tem características transnacionais. Se não houver um embarreiramento, por exemplo, do tráfico de armas, do tráfico de drogas, se não houver uma ação efetiva no combate à lavagem de dinheiro, né? Poxa, você vê o Rio de Janeiro, cara, a gente ficou aqui anos a fio sofrendo pelas mãos 5 governadores presos, cara. Pô, incrível. Como é que ninguém viu isso, cara? Né? Como é que ninguém viu isso? Cadê a lavagem de dinheiro? Os caras estavam lavando dinheiro aos montes. Né? Então, assim... de dinheiro, né, cara? Porque exatamente. Pegar os grandes criminosos desse país, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma ação efetiva, Gustavo, na questão da segurança, para que a gente também possa garantir um cenário, um mercado, uma cena que permita a criação de empregos também, né? E acho que o Ciro ele se debruça também um pouco nesse sentido. Eu falei para caramba, eu roubei a tua fala. Eu só queria fazer um adendo, só que eu concordo com tudo que você falou. Eu queria fazer um adendo seguinte: muito nossa posição, que é uma posição. A gente não está querendo simular ser de centro. A gente é de esquerda, mas é de centro-esquerda, de esquerda democrática. Mas só que o cenário discursivo, que não é nem o discursivo político no Brasil, ficou tão degradado por posições tão degradantes e né, de baixo nível moral e intelectual, que qualquer coisa que você fale hoje parece complexa, equilibrada. A verdade é a seguinte: enquanto a esquerda reduz o problema da criminalidade a um problema de oportunidade, né, em absoluto,
e a direita reduz a um problema individual em absoluto, do cara que é mau, é marginal, é psicopata, né? É claro que qualquer fenômeno social é multicausado. A gente nunca vai ter segurança no Brasil enquanto o Brasil não voltar a crescer e gerar oportunidades para essa juventude imensa que está aí sendo excitada pelo consumo, como o Ciro diz, né, por essa propaganda, né, por uma cultura de ostentação, que a cultura capitalista é uma cultura de ostentação, que ele vê através do seu celular o dia inteiro, o tempo todo, nos influencers. E ao mesmo tempo, não é a mera justiça social que vai fazer desaparecer do mundo os canalhas, os psicopatas, os, né, pedófilos. É a natureza humana, né? Agora, eu acho que precisa ter repressão e precisa ter desenvolvimento. Precisa ter as duas coisas. Esse problema com a palavra repressão vem da ditadura, cara. A esquerda, como foi reprimida pelos aparelhos policiais, né? Criou, não, que repressão policial é uma coisa. Repressão policial é uma coisa boa, dependendo de quem que ele está reprimindo. Você está reprimindo o crime, essa é a essência da nossa vida. Sim, você imagina, por exemplo, a violência contra a mulher. Se não tiver uma repressão, né, muitas vezes com o uso da força, aquela violência não vai cessar. A gente precisa... isso é uma questão de amadurecimento. Logicamente, eu sou profissional da área, né, eu sou um policial progressista, eu venho fazendo um debate, como eu te falo, eu não entro, não bebo nos fetiches da esquerda ou da direita, eu tento pensar uma política de segurança realista, mas a verdade é que as pessoas têm que compreender que o problema, muitas vezes, não está na arma, está no uso da arma. Né? Por exemplo, eu vejo um debate que é assim, porque a guarda municipal ela vai ser armada ou não vai ser armada? Aí eu falo, cara, mas a guarda municipal já é armada. Não, mas ela não é armada assim. Se eu pegar um cacetete a 1 metro de distância e bater na sua cabeça, é muito provavelmente eu vou te matar. E se eu te der um tiro de pistola numa distância segura, sei lá, de 100 metros, provavelmente esse tiro de pistola vai fazer menos estrago do que uma paulada com um cacetete na sua cabeça. Então a questão não está no aparelho, está em como esse aparelho é empregado. Tem uma coisa que eu falo, hoje no Rio de Janeiro tem um debate muito grande sobre a questão do uso do helicóptero e tal, sobre o uso da questão do blindado. Eu acho que são debates que a gente tem que fazer, porque se acostumou a olhar o fenômeno da criminalidade só dentro da favela. E isso eu não concordo. Mas, por exemplo, alguém vai ser contra um policial usar um colete à prova de balas? Eu acho que ninguém vai ser contra. Só que eu vou dizer para vocês, para todo mundo, quando o policial ele se sente protegido pelo colete, a capacidade letal dele multiplica em muitas vezes. Então, ele vai usar um colete para fazer o quê? Quando a gente fala da qualificação do policial, por exemplo, eu pergunto logo, que tipo de qualificação? Porque eu posso qualificar o policial para matar. Né? Então, não é essa qualificação que eu prego. Né? Então, a gente tem que ter um debate realista, né? Sair dos fetiches. Né? Por exemplo, falavam para mim, não, mas o uso do helicóptero, eu falo, olha, tem áreas no Rio de Janeiro que sem o apoio aéreo é praticamente impossível de progredir a pé. E se você tira o apoio aéreo, o conflito no solo ele vai se dar de forma muito mais intensa. Mas é uma aberração, de fato. Um dos únicos lugares, aliás, o único local do mundo que se permite um helicóptero tripulado com arma quente em cima de uma área urbana. Isso é permitido em zona de guerra e no Rio de Janeiro. Né? Mas, por exemplo, por que não usar o helicóptero como plataforma de observação? Né? Olha, o helicóptero está passando, está observando. Olha, os caras estão num determinado local X, passa por rádio. Então, assim, o problema aqui, Gustavo, é que tem uma demagogia grande e aí as pessoas elas saem do 0 para o 1000, né? Sem discutir de verdade a solução para o problema. Né? Penso muito nisso. E acho que isso também passa na questão do desenvolvimento. Né? A gente sabe que o Ciro vem encontrando muitas barreiras nesse debate. O Ciro é um dos únicos quadros nacionais
que topou de frente enfrentar um debate público aberto, né? Ele aqui no livro, por exemplo, eu vi muita gente criticando o Ciro no livro, inclusive li um artigo teu sobre isso. As pessoas chegam a ser levianas, porque no começo do livro ali o Ciro coloca claramente que esse livro dele é um livro para abrir o debate, que ele nem assume como uma tese do próprio PDT, ele assume como uma contribuição particular dele, inclusive para que o PDT debata com a sociedade e com as forças políticas que a gente quer aglutinar. E aí, em cima disso, eu sei que a gente está aqui, e eu sei que tu tem uma live daqui a pouquinho, que tu já tinha me avisado. Como é que a gente pode construir agora, Gustavo, para a gente ir para o nosso finalmente, uma coalizão, né, que supere o paradigma dessa esquerda carcomida, que é ortodoxa, que não aceita pensar o novo, que não aceita sair dos seus dogmas históricos para pensar essa nova normalidade que a gente precisa construir em todas as cidades brasileiras. Qual é o caminho para construir essa nova coalizão, para pensar um PND? E qual deve ser a estratégia, ao seu ver, desses milhares? E aqui mandar um grande beijo. Aqui tem muita gente que está participando. Não dá para copiar as perguntas de todos. Depois eu vou encaminhar para o Gustavo. Peço que todos vocês que estão nos assistindo salvem o número do telefone que está aí na tela e mandem aí para mim debate do PND. Se tiver alguma pergunta, eu passo para o Gustavo, eu pego as perguntas e a gente responde depois pelo WhatsApp para vocês. Anota aí, é o 21 98188 6174. Eu vou ter o maior carinho de mandar as respostas do Gustavo para vocês e aquelas que forem para mim também. Como é que a gente pode construir essa nova coalizão, Gustavo? E como é que essa turma boa, que você, que eu fazemos parte, que está aí distribuída Brasil afora, nas cidades grandes, pequenas, nas capitais, nas regiões metropolitanas, que está espalhada nas redes sociais, qual deve ser a estratégia para a gente construir essa nova coalizão que vai construir um projeto nacional e democrático, né? Um projeto de desenvolvimento para o nosso país? Assim, quando a gente faz uma coisa nova, a gente não tem muitos exemplos para se espelhar, né? Nós estamos querendo mudar o rumo da política brasileira. O que a gente tem para trás é um experimento. Assim, desculpa, não é provocação, é a minha avaliação pessoal de uma pessoa que viveu esses anos todos. Em 98, estava na juventude fazendo campanha para Lula e Brizola, cara. Entendeu? Então, eu acompanhei esses anos todos de História Nacional. Em 89, tirei meu título de eleitor para votar em 89. Então, na minha opinião, o PT foi um experimento fracassado. Cara. Eles não foram fracassados no seu projeto de chegar ao poder e exercer o poder. Mas, como suposto projeto, que eles na realidade não tinham nenhum, mas pelo menos programa do partido, eles não espelharam em absolutamente nada esse programa quando estiveram no governo. Jogaram fora a oportunidade de anos e anos e anos de organização e de quebra de preconceito que a esquerda teve que fazer até chegar ao poder. Porque assim como a gente está hoje numa situação, né, difícil por causa do nome que o PT deixou para nós, de esquerda, né, o que ele fez com o termo de esquerda, quando a gente saiu da ditadura também era muito difícil, cara. A esquerda também era uma coisa perigosa. A gente conseguir fazer uma maioria na sociedade aceitar um governo de esquerda foi difícil para caramba. Foram muitos anos, né? Diminuindo as incompreensões. Então, a gente tem que, nesse aspecto, fazer a mesma coisa. A gente tem que voltar a diminuir essas incompreensões, encontrar uma nova linguagem. Tem palavras que você usa que já deixam as pessoas hoje em dia, né? Que são as palavras petistas, né? Típicas do vocabulário petista e da forma que o PT fez política há 30 anos. Eu lamento para os companheiros, minha tia, cara, Angélica Castanhon, mora em Santa Teresa. Vou tentar convencer ela a votar em um candidato aí que usa barba, mas não é o Lula. Né? Na eleição para o vereador, mas é isso. Fundadora do PT, cara. Assim, eu conheço a história do PT carioca,
acompanhei de perto, porque estava no PDT, a gente tinha um partido próximo. Então, assim, foi um fracasso, meu irmão. Foi um fracasso. Os caras não fizeram nada do que se propuseram. Então, eu acho que a primeira coisa eu tenho essa opinião, que muita gente me critica por causa disso. Eu sou um dos que pregam a desunião da gente e tal. Eu acho o seguinte: para você ter um caminho novo, você precisa ser sem o PT. Eu acho que precisa ser sem o PT. A população tem que entender que há um tipo de projeto progressista, de esquerda, que não é petista, que não serve ao PT e aos interesses petistas. Porque o PT está muito desgastado. Da mesma forma, eu acho que tem que cuidar de outros símbolos que também estão muito desgastados na sociedade. Porque não é só o PT que fez a má fama da esquerda, né? Mas é o radicalismo de certos grupos que usam uma abordagem pós-moderna na luta por direitos de minorias, muito agressiva, muito agressiva, com todos aqueles que discordam de alguma coisa das suas pautas, né? E que, se para a gente já é, muitas vezes, um problema lidar, né, com a agressividade e ao autoritarismo com que as pessoas tratam esses assuntos, imagina para um pastor evangélico, imagina para o cara, o favelado lá de Vigário Geral, que é de uma igreja evangélica, entendeu? Então, Everton, assim, tem certas palavras também, muito usadas por esse militante, que interditam muito, o cara não quer mais ouvir nada. Se ele ouvir, acabou ali. Esses caras só sabem xingar, cara. Outro dia estavam xingando a própria do pessoal, né? Uma pessoa de dentro da militância, xingando o resto da militância do Ciro, porque subiu uma hashtag com só o nome do Ciro e do Suplicy e não também de uma mulher que participava da mesma live e tal, e que daí, né, era machismo. Então, é muito agressivo isso. É o tempo todo você ofendendo as pessoas que fazem aquilo que você não quer, né? Falaram uma palavra que você não gostou, contaram uma piada que você não gostou. Não estou dizendo que muitas vezes isso não você tem que cobrar a postura, mas se você faz isso o tempo todo, 24 horas por dia, com as coisas mais banais, chega uma hora que você não tem nome para chamar o Bolsonaro. Foi o que aconteceu no Brasil, né? Então, quando você diz que o cara que não puxou, sei lá, vamos fazer... É melhor não dar exemplo, porque senão o pessoal vem e policia, né? Mas, enfim, se você fica coisas muito banais banalizando essas acusações, quando chega um cara realmente, né, de fato está ali fazendo e dizendo coisas machistas, homofóbicas, como o Bolsonaro faz, ou racista, essas palavras até perderam força, porque você ofende a população inteira disso, e nego não quer nem mais ouvir falar desse negócio, né? Então, acho que as pessoas vivem um pouco muito fora da realidade. Acho que tem que ter, então, um cuidado com esses símbolos, essa forma de fazer política muito brutal do petismo e dessas abordagens identitárias, das lutas das minorias. Identitarismo na luta de minoria. Luta de minoria, o PDT faz há 40 anos, okay? Desde que foi fundado. A gente criminalizou o racismo no Brasil, a gente criou a primeira delegacia das mulheres, inclusive a Marta Rocha, no governo Brizola, né? Então, não é nada disso, né? Isso aí é um truque retórico que eles usam para não aceitar a crítica por essa atitude agressiva deles, divisiva e muito violenta para interna. Eles ficam dizendo que você está, na verdade, contra as pautas de lutas de minorias. Não é. Então, acho que esses dois cuidados tem que ter. Número 1, para criar. Se desvencilhar do PT, né, e de toda a herança que o PT produziu de desigualdade no Brasil, a igualdade por nenhum. O Brasil ficou estagnado em matéria de desigualdade, pelo menos nos rankings mundial. Em termos absolutos, melhorou um pouquinho, mas ficou super estagnado. E o que fica para o povo hoje é o que? A esquerda é alimentar banqueiro, manter desigualdade, dar bolsa de compensação de renda, enfim.
É isso que ficou para as pessoas, é isso. E ficar, né, enchendo o saco pastor lá. E, do outro lado, essas pautas são também antipopulares, porque vão contra a forma de vida e de ver o mundo e até de falar, cara, das classes populares. Então, isso é super antipopular. Então, se a gente quer voltar, eu acho que tem que ter cuidado com essas duas pautas. E, em terceiro lugar, não é só negar, a gente não tem que negar. Né? E digo, não é negar pauta de direitos de minoria, não. É negar essa forma de fazer política política da lacração e do cancelamento. Né? Isso aí é o fim. Basta ver o que aconteceu com o Márcio Tiburi no Rio de Janeiro. Vai perguntar para o carioca o que ele acha de Márcio Tiburi. Eu não vou qualificar aqui. Você sabe disso, você é morador do Rio, eu também sei disso. Minha família é do Rio. Você vai, entra em qualquer comunidade e pergunta da Márcia Tiburi, quem conhecer, vai lá, grava para ver o que o nego vai falar. Então não adianta, fracassou, as pessoas têm que... Isso fracassou, gente, fracassou completamente, distanciou do povo completamente, o povo não quer saber disso mais, acabou, tem que mudar o discurso, a forma de fazer. Mas não é só no que nega, tem que afirmar. A gente tem que afirmar de novo nossas bandeiras, cara. Pô, educação, projeto nacional, que nunca é uma bandeira que o Ciro trouxe para o PDT. A gente não falava de projeto nacional, embora o Brizola tenha sempre falado de projeto nacional, não com esses termos, o que eu quero dizer. O Brizola sempre defendeu um projeto nacional, mas não usava os termos. Eu falava, a necessidade, o Brasil tem de um projeto coordenado, né, pelo Estado, sim. Né, bandeira da diminuição da desigualdade mesmo. Todo mundo é a favor de diminuir a desigualdade. Cara. A maioria só não é quem está no topo da pirâmide e ainda inventa uma história para dizer que mas na verdade não é. Então, isso, cara, o povo entende política concreta. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, assim, eu penso na cidade, cara, para concluir, assim, eu acho que podia fazer na cidade. Eu acho que os maiores problemas que a cidade pode resolver, melhorar a vida da sua população diretamente, é moradia e transporte, que isso tira tempo de vida das pessoas. Né? Eu acho que o Rio de Janeiro, eu não sei, que essa é uma proposta, uma consideração, um pensamento que eu tenho, eu acho que precisava de uma grande política de reocupação das áreas perto do centro da cidade, principalmente no entorno da Avenida Brasil, que agora vai ganhar, graças ao Eduardo Paes, o corredor, né, tá parado com Crivella, eu nem sei, eu vou te confessar que eu não moro mais no Rio, nem sei como é que está aquele corredor de BRT da Avenida Brasil. Transbrasil. Então, a Transbrasil. O nível de desocupação ali, vários, porque o Rio se desindustrializou, né? A quantidade de galpões abandonados. É um cinturão de abandono e miséria, o eixo Avenida Brasil. E você podia fazer aquilo é muito perto do centro da cidade, né? Você podia melhorar e trazer mais para perto da cidade. Vários cariocas que têm que perder 1h30 de vida para ir, e 1h30 de vida para voltar dos trabalhos lá de Santa Cruz, né? Ou da Baixada Fluminense, e vai trazer mais gente por aí. Mas Santa Cruz, Campo Grande, né? Bangu, que passa pela Avenida Brasil, vem mais para perto do centro da cidade, né? Dos seus locais de trabalho. Então, uma política de reocupação ali. E, cara, metrô, porque BRT melhora, mas, assim, o Rio precisa de uma rede. A gente precisa sonhar de novo, cara. A gente tem que ser uma Paris tropical. Né? Como era o apelido que o Rio ganhou lá na feira de 1910, cara. Depois os filhos da puta derrubaram o pavilhão do Centenário, depois derrubaram o Palácio Monroe. Tinha que estar tudo preso, né, cara? Inclusive o senhor Sérgio Cabral, que derrubou o Maracanã, né? Nosso patrimônio foi derrubado, tem uma caixa por fora e lá dentro criaram outro estádio. Enfim, esse é o tipo de coisa que não pode mais acontecer, que um projeto municipal, foi o Estado que fez, eu sei, mas não pode, ou seja, você tem um patrimônio ali, ele serve, é operacional e tal, você gasta 1 bilhão para derrubar e reconstruir um estádio, assim, é uma coisa surreal. Então, eu acho que saneamento daria um bom desenvolvimento do Estado. Né? É isso que você falou, o grande problema ambiental do Rio, qual é? Saneamento.
né? Saneamento básico por moradia e transporte. Isso você pode pegar a verba do Banco Mundial, entrar em parceria com o governo do Estado, com o governo federal, né? Conseguir parcerias com a iniciativa privada também para a construção de condomínios populares. O Estado vai lá, facilita a desapropriação, né? Imposto de regularização e tal, entra numa parceria, o cara constrói de baixa renda, moradia. Assim, dá para buscar esses recursos e aproveitar a infraestrutura que a cidade já tem melhor, né? Em vez de levar para longe. Eu teria essas 3 grandes prioridades como prefeito para construir, porque a rede municipal de educação do Rio é muito boa, ela precisa voltar a ser boa. É a maior do Brasil, é a maior do Brasil. É muito boa e num tempo precisa voltar a ser, graças ao Brizola também, né? Brizola que mais expandiu essa rede, e os governos do PDT na prefeitura. O Rio precisa voltar a ser bem administrado na saúde e educação, mas não precisa criar rede de hospital e de escola. Precisa para resolver ainda alguns problemas de transporte. Transporte que precisa mesmo, eu acho que é metrô. Não tem mais muito o que fazer em matéria de rodoviário. O Eduardo Paes fez o que dava, né? Tem que concluir a Transbrasil e acabou. Mas moradia, muita moradia para perto e saneamento, né, de comunidade. E eu me perdi um pouco, cara, comecei a falar disso, eu tinha esquecido que a pergunta era como fazer. Então, eu acho que você tem que se desprender do PT, mostrar que não é o PT, não é o mesmo projeto, que esquerda não é aquilo ali. Não é uma questão de ódio ao PT, cara. Assim, os caras mijaram fora do pinico, meu irmão. Os caras meteram o pé na jaca, entendeu? A gente tem que mostrar que esquerda não é o que eles fizeram no poder. Que a gente tem um outro projeto, que já foi feito esse projeto, já foi executado. A gente tem 70 anos de história, que a PDT não é o PDT, não. O PDT é o PTB. A gente tem história nesse país. Ter cuidado com a linguagem, não ser ofensiva para a população. Assim como os grupos, as minorias têm o direito de não querer que se use linguagem ofensiva em relação às minorias, não é verdade? A população também tem o direito de não querer ser tratada por linguagens ofensivas o tempo todo, ter sua forma de pensar, sua forma de vida, seus valores desqualificados o tempo todo com ofensas, etc. Né? Então, tem que ter cuidado com esses símbolos, mas nunca ser só negação. A gente não pode ficar na negação, a gente tem que afirmar. Nós vemos aqui o que a gente isso, é educação, desenvolvimento, projeto nacional, o Estado voltando a ter recursos para investir, o Estado ir lá e resolver os problemas da vida da população. Né? E mostrando o projeto, mostrando esse novo discurso, você vai começando a atrair, que é o que o senhor está falando, cara. O Dino, se for para o PSB, pode até ser eventualmente. Se ele meter 20% aí nas pesquisas, poderia ser até um candidato potencial dessa frente, né, que a gente está formando. Mas isso mostra uma atração não é só do Ciro, é do discurso que a gente está tentando fazer. Sim. A gente está tentando fazer isso sem pegar uma linguagem, sem continuar com discursos ofensivos à população, à maioria da população. Né? Tem que parar com isso. A gente está aqui para salvar a vida de todos os brasileiros, salvar nosso país, soberania, e não para agradar meia dúzia. Então, as pessoas têm que ter noção que tem um projeto para todos que não pode ser sacrificado por desejos de alguns. Então, isso nem os meus desejos, nem os seus, nem de ninguém. A gente tem que não é sacrificar nossos valores, que nunca vai sacrificar. O PDT tem uma história de 40 anos, né? Mas também não é sacrificar o bem comum porque você não gosta de determinado valor, que é compartilhado pela maioria da sociedade, etc. Então, e fazer projeto. O país tem que ter projeto. Está aqui, estamos discutindo proposta, estamos botando na mesa. Isso mudou e atraiu muita gente para o nosso campo. Eu acho que vai atrair mais.
Gustavo, a gente estourou já um pouco o nosso tempo aqui. Eu vou te agradecer e a gente já vai partir aqui no final, mas só vou pedir antes para o pessoal dar uma olhada. O pessoal da Turma Boa, que está aí espalhado no Brasil inteiro, a gente vem sendo muito afrontado nas redes sociais, a gente vem sendo muito atacado pela proliferação das famosas fake news, né? E agora uma rapaziada aí, o pessoal se organizou e está lançando uma campanha contra os fake news. Então eu vou colocar aí no ar para o pessoal dar uma olhada, essa campanha contra os fake news. É importante que todo mundo que captar aí nas redes alguma mentira que está sendo contada sobre o Ciro, alguma besteira que está sendo falada sobre o PND, que você pegue isso aí, pega o link, né, tem as instruções que a gente vai colocar aí para vocês assistirem, e mandem aí, tem um e-mail que foi construído só para receber esse tipo de denúncia, e lembrem que isso é muito importante para a gente restabelecer a verdade dos fatos, né? Lembrando aqui aquela belíssima cena da luta da brasilidade, que foi quando o nosso querido líder Leonel Brizola teve, enfim, seu direito de resposta lido ali com aquela cara fechada do Cid Moreira ali no Jornal Nacional. Aquela é uma das cenas mais pitorescas da defesa nacional, porque aquela cena representa a defesa nacional. Então, lembrando aquele episódio, esse novo momento da história, ele traduz a difusão de mentiras, né, com muito mais velocidade, né, com muito mais eficácia, inclusive, às vezes, porque as pessoas recebem um volume grande de mentiras pela internet e acabam aí de forma... às vezes são pessoas generosas, acreditam aí em muitas coisas, acabam acreditando. Então a gente está lançando uma grande campanha aí contra as fake news. Eu aqui no canal, eu estou me somando a essa campanha. A gente está colocando aí para vocês verem a campanha contra os fake news. Meu amigo Gustavo, vou te passar para 30 segundinhos, né, 40 segundinhos aí, fazer tua fala final e para a gente poder caminhar aqui para finalizar esse papo que foi como eu já previa, foi um papo super agradável, super gostoso, e eu tenho certeza que trouxe muitas novas reflexões positivas para a gente pensar aí como construir o PND nas nossas cidades. Para finalizar, a palavra é tua, irmão. Valeu, meu irmão. Eu fico muito feliz de ter vindo aqui falar com você, com o pessoal aí que nos assistiu. Você sabe, se eu te conheço posso falar, cara? Pode falar, pá. Acho que tem aí uns 22. 25 anos. Uns 22. Não, uns 20 anos. Uns 20. E... É porque a minha barba é natural, não tá igual esse teu cabelo, que eu não sei por que não fica branco, né? Meu irmão, não fica não, mas tu vai ver minha mãe. Minha mãe tem cabelo preto até hoje, agora tá ficando então... grisalho, cara. Ela tem 78 anos, ficando grisalho o cabelo dela. Os 30 segundos já foram embora. Então, agradecer muito a oportunidade e fazer votos que você tenha uma caminhada muito boa esse ano, meu irmão, porque o Rio precisa de pessoas como você. Nossa cidade está muito destruída, cara. Está muito destruída. E o PDT precisa, né, de PDT legítimo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Essa que é a verdade. Então, aqui eu deixo minha boa noite e meus votos de sucesso. O que quer que você venha fazer esse ano e o que quer que você venha fazer esse ano, eu vou te ajudar. Tá? Obrigado, irmão. Obrigado. Só não posso mais trocar o título de eu descobrir que já passou. Voltar com o título pro Rio. É isso, gente. Obrigado, Gustavo. Gustavo, meu amigo. Gente, hoje a gente aqui teve um belíssimo papo. Eu conversei com o professor Gustavo Castanhon, que é professor de filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora, um dos grandes quadros do trabalhismo brasileiro, um dos grandes defensores, uma das vozes aí que hoje ecoam mais alto na defesa de um projeto nacional de desenvolvimento, né, do PND, que o Ciro vem defendendo em todos os cantos do nosso país.
Quero, mais uma vez, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse papo, que inclusive passou um pouquinho do tempo que a gente tinha previsto. O Gustavo tem uma outra live daqui a pouquinho. Mas agradecer muito ao pessoal aqui da cidade do Rio de Janeiro, o pessoal dos outros lugares, dos outros estados, das outras cidades que nos assistiram. Certamente a gente precisa fazer mais conversas como essa para que a gente possa realmente construir ferramentas, né, que garantam a construção de um projeto municipal de desenvolvimento, né, que permita uma vida melhor, com mais qualidade de vida para todo cidadão brasileiro, independente de onde ele viva. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, quem quiser algum tipo de informação, tiver uma pergunta que acho que não foi respondida, salva aí o número que está na telinha, manda uma mensagem, olha, quero aqui receber informações sobre o debate do PND, que a gente vai ter o maior prazer de mandar para vocês. Na próxima segunda-feira eu vou fazer mais uma transmissão ao vivo sobre algum tema da nossa cidade. Convido vocês para chegarem lá, dessa vez lá no meu Instagram. Segunda-feira no Instagram, quinta-feira aqui no Facebook. Foi uma grande felicidade estar com vocês mais uma vez. E já está preparado. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui também nesse canal, assim como hoje eu fiz esse papo com o Gustavo, a gente vai ter uma super transmissão ao vivo com o nosso líder do Projeto Nacional de Desenvolvimento, o companheiro Ciro Gomes. Já estamos deixando redondinho. Eu não posso falar a data ainda, mas daqui a pouquinho vai estar aí no ar a propaganda falando sobre isso. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal para estarem acompanhando essa e outras lives que eu estiver fazendo. É isso, gente. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Fala, gente, aqui é o Everton Gomes e esse é o Sou Trabalhista. Aqui nós vamos falar das figuras históricas, dos sonhos, das propostas, da ideologia e tudo mais que um bom trabalhista deve conhecer. Se inscreve lá no meu canal e acompanhe.